Mateus 27, a partir do verso 26. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Veja que já começa escolhendo um ladrão ao invés do próprio Cristo. E não compare isso com o governo de hoje não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não faz isso não. E 28, despindo, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço, e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser... Quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Quando você olha para a crucificação de Cristo, o que você vê? Não parece uma fraqueza? Parece ou não parece? Não parece um homem tão fraco? Não parece um homem tão sem capacidade de nada a fazer? Uma vez eu estava assistindo uma palestra, e esse cara ele tem o hábito de sempre pegar a vida de Cristo para trazer mensagens de motivação, né? E uma hora ele foi descrevendo algumas coisas da vida de Cristo e tal, descrevendo e tal, e aquela coisa toda. Ele diz assim: pena que esse homem falhou no final. Eu disse: uai, mas como assim, né? Falhou? Ele disse: porque ele morreu, infelizmente, um homem tão bom desse morreu. Porque o descrente, o ímpio, a única coisa que eles conseguem ver é um Jesus fraco. Lembra do que está escrito em Gênesis? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e o seu descendente. E vai acontecer o quê? E esse descendente vai fazer o quê com a serpente? Ferir a sua... O que está acontecendo aqui? É aqui que essa profecia está sendo cumprida. É justamente aqui que a profecia está sendo cumprida. Porque quando nós olhamos, ou quando o ímpio olha para Cristo, ele diz: poxa, que homem fraco, que homem humilhado. Veja, nem sequer, como o pastor Léo pregou aqui esse dia, nem sequer água deram ele, deram vinagre para ele. Na hora de escolher, escolha, vocês querem esse ladrão, bandido, ou você quer Cristo? Ele diz: a gente prefere o bandido. Depois açoitam ele, colocam ele de joelho, escarnecem dele, dizendo: e aí, rei, faz alguma coisa, adivinha quem te bateu? E eles começam, quando o ímpio olha para ele, diz: mas que homem fraco. Mas não é isso, eu vou te dizer o que estava acontecendo, porque Paulo vai nos dizer o que estava acontecendo justamente nesse momento. Olha aí, Filipenses, Colossenses, aliás, capítulo 2. O ímpio vê fraqueza, o ímpio vê um homem humilhado, fraco, apenas escarnecido. Mas olha o que estava acontecendo aqui, Colossenses capítulo de número 2, 13. E a vós outros que estávamos mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando... Então a primeira coisa, o ímpio só vê fraqueza, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que é que nós vemos? O perdão de todos os nossos pecados. E não termina aí, porque ele continua, verso 5, verso 15, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, deles triunfou na onde? Na cruz. Então você vê que o ímpio, quando olha para Cristo crucificado, diz: poxa, que homem desprezível, que homem fraco, que homem humilhado. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que todas aquelas feridas tinham ligação direta com o perdão dos nossos pecados e com o destronar de todo o império das trevas. Era isso que estava acontecendo ali.
Quando o crente olha para a cruz, não está vendo simplesmente um cara coroado de espinho, não está vendo um homem sofredor, chicoteado, mas eu estou vendo ali o perdão dos meus pecados, eu estou vendo ali o destronar de Satanás. E por que ele está ferido? Porque a profecia diz que ele vai ferir a cabeça da serpente, mas ele sairia ferido no calcanhar. Enquanto o homem está dizendo, poxa, olha o que fizeram com Jesus. Jesus diz, foi só uma ferida no calcanhar, gente.